Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal. Meu nome é Piedade e o assunto de hoje é sobre criação de filhos, sobre ensinar os filhos a palavra de Deus, sobre não irar os filhos. Está aqui no livro de Efésios, capítulo 6, verso 4. A palavra de Deus fala assim: olha, pais, não irei os vossos filhos, mas ensinai-os na doutrina da palavra do Senhor. Bom, pois é, esse é o assunto de hoje. Eu quero dizer a você que é pai, que você esteja atento à criação dos vossos filhos. Quando a Bíblia fala, não irei os vossos filhos, está dizendo, olha, não fica gritando com seu filho, não fica provocando ira, mas seja autoridade, seja sério, seja coerente, sabe? Ensina seu filho a palavra de Deus, ensina o seu filho sobre Deus, ensina o seu filho a amar a Deus, ensina o seu filho a obedecer a Deus, ensina seu filho a ser submisso a Deus, ensina o seu filho a orar, ensina o seu filho a ler a Bíblia, ensina o seu filho o caminho do Senhor, né? O Salmo 128 fala assim, olha, o homem que teme o Senhor e anda no seu caminho, comerá do trabalho de sua mão, feliz será e tudo irá bem. Então, se você ensina o seu filho a amar a Deus, a temer a Deus, a respeitar a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus, a viver o evangelho, os ensinamentos de Deus que está na Bíblia, se você ensina isso para o seu filho, ele vai viver bem. Se você, às vezes, nós nos preocupamos, não é verdade? Você que é pai, você que é mãe, vocês trabalham duro para dar uma educação para o seu filho, né? Você chama de educação uma escola particular, busca a ter condição de pagar uma escola particular para o seu filho, porque você acha que aquilo ali é educação, aquilo ali faz parte do conhecimento que ele precisa receber para ser um profissional, para ser um homem, uma mulher, dentro da sociedade, bem-sucedido, mas a educação, chamamos de educação primária. Essa educação, ela começa dentro de casa. Se você quer que o seu filho seja bem-sucedido, primeira coisa, ensina seu filho a respeitar a Deus, a amar a Deus. Ensina seu filho a respeitar as autoridades. E a primeira autoridade que a criança ela reconhece é o pai e a mãe, os avós. Então, você precisa ensinar esses valores de família para o seu filho. Não terceiriza a educação do seu filho. Quando chegar o tempo dele ir para a escola, ele vai receber conhecimento de humanas, de exatas, entendeu? E isso aí é uma profissionalização, tá? Ele vai escolher uma profissão e ele vai estudar sobre aquela profissão que ele vai ser, que ele vai escolher. Mas primeiro ele precisa receber essa educação familiar. Ele precisa conhecer a base, a família é a base da sociedade. E se você não constrói essa base para o seu filho, como ele vai viver em sociedade? Hoje a gente vê as crianças que não entendem o que é autoridade. Por quê? Porque os pais muitas vezes têm sido omissos na questão de ser autoridade, de mostrar que eles são autoridade para os seus filhos. O que acontece hoje é que os pais estão muito preocupados com ter do que ensinar os filhos o que é ser, sabe? Às vezes os pais ficam querendo ganhar dinheiro, trazer recursos para casa, para dar uma boa educação, que se chama de boa educação, pagar uma escola para o filho, para dar mais conforto para a família, esquece da base. Esquece que a base é os ensinos, é os princípios, é a educação familiar. É o pai estar sentado com o filho, ensinando para ele sobre Deus. Porque, gente, ensinar uma criança sobre Deus é tudo. A gente vê os pais, quando a criança nasce, bem recém-nascida, os pais levantam a criança na igreja para ser apresentada a Deus. Isso na igreja evangélica. Na católica, levam para o batismo, para a criança ser batizada, porque eles acreditam que se a criança passar por isso, por essas etapas aí religiosas, essa criança está protegida, sabe? É uma questão mais de proteção espiritual, não de educação. Aí os pais levam a criança para ser apresentada ao Senhor, e ali o pastor ministra a oração sobre aquela criança e fala para os pais: vocês são agora responsáveis para ensinar essa criança o caminho que ela deve andar. Mas quando sai dali, a maioria desses pais esquece aquilo que eles falou para o pastor que eles vão fazer.
que o pastor falou para eles fazer, que é ensinar os filhos o caminho que eles devem andar. E qual é o caminho que eles devem andar? Ensinar o seu filho sobre Deus. Ensinar o seu filho a amar a Deus, respeitar a Deus, a buscar a Deus. As crianças precisam aprender a orar. A gente vê criança hoje, não sabe orar, gente. Que futuro que vamos ter? Pouquíssimos pais ensinam seus filhos a orarem. Pouquíssimo. É uma minoria. E cada 100 crianças, 100 famílias, talvez uma, duas ou três, tem essa preocupação de noite ali, de joelhar com o seu filho, ensinar ele a orar. Não ensinam, sabe? Os filhos ficam a maior parte do tempo nas redes sociais, no celular, brincando, jogando. Aí a hora que chega a hora de dormir, bota a criança lá na cama e joga a coberta, manda ela fechar o olho, desliga as luzes para ela dormir. E isso começa, aí é um dia, outro dia, e assim vai. E os pais não têm essa preocupação de estar orando pelos filhos. Você que é pai, você é sacerdote da sua casa, você que é mãe, é uma sacerdotisa. Vocês têm que colocar a mão sobre os filhos de manhã, de tarde, de noite, orar, abençoar seu filho, sabe, ensinar ele sobre Deus, o caminho do Senhor. Isso sim vai criar uma criança, sabe, fortalecida na fé, na confiança em Deus. Hoje a gente vê a depravação da família, o ataque que está acontecendo sobre a família, e nós precisamos de proteger a família através da oração, através do ensinamento da palavra de Deus. Ensina seu filho, não ira teu filho, não fica gritando com seu filho. Às vezes as crianças, elas têm muita curiosidade, porque elas começam a ter entendimento das coisas ao seu redor, elas questionam seus pais, as pessoas que estão ali, sobre coisas, e os pais devem sentar com elas e explicar. Não deixa que o seu filho venha aprender o que é aprender as coisas erradas com pessoas erradas, mas ensina as coisas certas para o seu filho. Você que é pai, ensina. Não deixa que os outros ensinem para o seu filho valores errados, mas você ensina aquilo que é certo para o seu filho. Nós precisamos estar atentos na criação do filho. Em Efésios 6:4 fala, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas admoestai-os na doutrina da palavra de Deus. A responsabilidade de mostrar Deus é dos pais para os filhos, não é do pastor, não é do padre, não é das autoridades religiosas, ou então vai criar crianças ateus, que sem ter entendimento nenhum sobre Deus. Isso não é isso que nós queremos para a nossa casa, não é verdade? Então, esteja atento. A educação, ela não começa na escola, mas ela começa dentro de casa. Lá na escola, ele vai receber conhecimento. Aqui em casa, você vai dar para ele a base da sua própria vida. E depois ele vai construir a vida e já tem uma base. E a base é Deus, é a palavra de Deus. Tá certo, pessoal? Esse foi o assunto de hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com quem você quiser. Um beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!